Nesse vídeo a gente vai ver um pouco mais da programação utilizando linguagem de descrição de hardware e com umas estruturas um pouquinho mais complexas do que a gente vinha vendo, né? A gente na aula anterior foi visto como que eu faço a programação utilizando estruturas de máquinas de estados finitos, e o objetivo agora é ver as máquinas de estados finitos com caminho de dados. Então, aquelas estruturas que a gente observou na aula anterior de máquinas de estados finitos, as FSMs, elas podem ser consideradas o caminho de controle, ou seja, onde que a gente avalia e programa o comportamento dessas transições de estados. Mas o que a gente precisa muitas vezes fazer junto é fazer os circuitos sequenciais convencionais funcionarem em função também desses estados. Então a gente vai ter um caminho de dados aí. E essa FSM ela é bastante utilizada para implementar sistemas utilizando a metodologia de transferências de registradores. O que muito se vê falando quando se programa, se trabalha em metodologia RTL. Então é metodologia de nível de transferência de registradores. Então é o nível que a gente vai começar a trabalhar agora. Então as operações vão ser especificadas como manipulação de dados e a transferência deles entre um conjunto de registradores. Então o que significa ser uma, uma transferência de registradores? A gente sempre vai estar trabalhando com a transferência de dados para registradores. Então aqui tem alguns exemplos, né? O R1 recebendo 0, o R1 recebendo R1, R1 recebendo R2 deslocado de 3, o D recebendo S1 mais S2 mais S3. Então ela é sempre um circuito lógico combinacional, onde você vai ter a transferência de dados entre registradores. Então aqui um exemplo, né? Eu tenho dois registradores aqui, o AREG e o BREG e um clock. Então o que acontece? O BREG, nesse caso, ele está sempre sendo 3, mas o AREG, dependendo como que está acontecendo o clock, ele tem o descarregamento do ANEXT para o registrador underline reg. E então como que ficam essas estruturas de máquina de estado? Então, na aula anterior a gente viu duas formas bastante usuais de representar essas máquinas de estado, e para essa parte de caminho de dados, a representação mais comum vai ser o algoritmo State Machine, vai ser aquela ASME que a gente tinha visto. Então, algumas características disso é que o circuito baseado nessa metodologia especifica as operações RT que serão executadas em cada passo. Essas operações são feitas clock a clock, então vai ter grande semelhança com o que a gente vinha lá nas transições de estados de uma máquina de estado finito, e pode se estender então aqueles gráficos ASME que a gente já utilizava e já viu, para incorporar essas operações de register transfer. Então aqui um outro exemplo, né? A gente tem dois registradores de saída, o R2 e o R1. Né? Tem um registrador aí que vai armazenar o estado, justamente para determinar ali aquele multiplexador como que vai ser o valor do Rnext, que quando houver uma transição de clock, ele descarrega o Rnext no R1, o R1 Next no R1 Reg. Então, o que acontece? Se a gente olhar ali no multiplexador dominado pela essa variável stateReg, a gente vê justamente essa saída. Ó, se o estado for S0, ele vai ser 8, o R1 Next. Se o estado for 1, vai ser o R1 atual, mais o valor do R2. Se for o S2, vai ser o R1 deslocado de 2, senão vai ser o próprio R1. Tá? Então, um diagrama de blocos de como que ele implementa isso daí.
Então, uma outra forma é parecido com aqueles exemplos que a gente já tinha visto na aula anterior. Então, a gente tem aqui o estado S0. No S0, o R1 vai receber R1 menos 1. Então, é isso que está acontecendo aqui em cima. E as minhas outras variáveis aqui vão indicar o que vai acontecer com o R2. Então, se o A for maior que B, então R2 vai ser R2 mais B. Se o A for for menor que o B, o R2 vai para esse lado aqui. Então, é essa seleção que está sendo feita aqui, e esse aqui é o multiplexador que está definindo, juntamente com esse state reg aqui. Né? E como que a gente faz então esse código, né? Então, vocês vão ver que vai ter sempre um caminho de controle, né? Juntamente com um caminho de dados aqui. Então, o que acontece? A parte dos dados fica só para cima, e embaixo a gente tem justamente só o controle de qual estado que ele vai estar. Né? Então, um exemplo aí que a gente vai ver é justamente um circuito de debounce, usando essa questão de transferência de registradores. A gente vai ter duas saídas, saída com debouncer e um pulso indicando que houve a transição, né? O estado 0 e 1 implicam em níveis já estabilizados, e a gente vai ter estados intermediários, o H1 e o H0, filtrando os glitches. Né? O sinal SW é o sinal que vai sofrer, então o sinal de entrada. O caminho de dados contém um registrador Q com 21 bits. Né? Então, assumindo o estado 0 como inicial, quando a entrada mudar para 1, o FSM muda o estado wait e inicializa o Q como tudo 1. No estado wait 1, o Q decrementa em cada ciclo de clock. Enquanto o SW se mantém em 1, FSM retorna nesse estado até que chegue ao 000 e então transite para esse estado 1. Então, o que a gente tem aqui? Os dois estados, o 0 e o 1. Se o SW for 1, ele continua, senão ele vai ficar parado em 0. Então, após o SW ser 0, ele vai carregar o Q com tudo 1 e vai para esse estado wait 1. Tá? Dentro dele, ele vai ficar toda vez olhando como que está o SW. Se ele continuar como 1, ele vai fazer o QNext ser igual a Q-1 e carregar esse Q, o QNext no Q. Enquanto o QNext não for 0, ele fica dentro desse estado wait 1. Quando ele for 0, ele dá um dbTick e vai para o estado 1, o estado 1. E ele vai ficar aqui preso. Nota então aqui que o dbLevel é 1, nesse caso aqui o dbLevel fica 0, tá? Nos dois aqui. E ele só vai sair daqui quando o SW for igual a 0. Né? Daí ele vai para o wait 0, se ele se manter durante toda essa contagem como 0, ele vai depois transitar de volta aqui para o estado 0. Então tem um código aqui para vocês verem isso. Então, o que acontece? A gente tem um inteiro, o n sendo um inteiro de tamanho 21, a definição dos nossos estados aqui, né? 0, wait, 0, 1, wait 1. Os dois sinais do tipo estado, o stateReg e stateNext, e alguns sinais aí como QReg, QNext, QLoad, QDEC e Q0. Né? Então esses aqui são do tipo stdlogic, esses dois aqui são vetores de 21 posições. Então a gente vai ter um processo com essa transferência dos dados, né, e os registradores, onde basicamente ela é suscetível ao clock. O que acontece? O que a gente normalmente usava lá, se o reset for 1, no estado inicial é 0, se não, na borda de subida, meu stateReg recebe o stateNext, meu QReg recebe o QNext,
Né? Depois, então, a gente tem uma parte de dados, então o QNext vai ser tudo 1 quando o QLoad for 1, se não vai ser QReg menos 1 quando estiver decrementando, ou vai ser o valor de QReg. O Q0 vai ser 1 quando o QNext 0, se não ele vai ser 0. Então, a máquina de estado aqui, a gente vai ter esse processo agora para a definição do próximo estado. Tá? Então, eu tenho um processo sensível ao state reg, ao SW e ao Q0. Então, os valores iniciais, se nada houver dentro aqui do case, eles não mudam. QLoad 0, QDEC 0, DBTIC 0, state next recebendo state reg. Então, se eu tiver, no caso, 0, o meu DB level é 0. Se ele mudar para 1 aqui o nível, então ele vai para o wait 1 e carrega tudo 1 ali no QNext. Se meu estado já for 1, meu nível ainda de saída vai ser 0. Se ele continuar como 1, ele vai ativar esse deck como sendo 1 para fazer esse decremento aqui. Então, meu QNext vai ser QReg menos 1. Se o... Voltando ali só. Então, isso daqui, se o SW1 for 1, se o meu Q0 for igual a 1, então ele vai poder transicionar para o estado 1 e vai dar um DBTIC. Se não, ele volta lá, se não ainda para o SW voltando para 0, ele vai para o estado 0. Se eu estiver no estado 1, é uma lógica parecida, o meu DB level tem que ser 1. Se a chave se o sinal transicionar para 0, então ele vai lá para o wait 0. Né? E vai ficar lá até, aqui nesse estado wait 0, carrega lá o QNext com tudo 1, né, o QReg com tudo 1, e daí lá dentro do wait 0, ele vai ficar fazendo essas operações de forma semelhante lá até transicionar para o 0. Né? Então esse daqui foi um caso em que ele está explícito, ou seja, essa parte aqui ela está explícita fora, mas eu posso ter ele implícito também. Então toda essa parte ali de definição do valor do Q acontece dentro do processo. Então esse processo aqui é igual. O que vai mudar é a quantidade de informações que a gente vai ter aqui dentro dos cases, né? Então esse QNext aqui a gente está definindo sempre dentro de todos os estados. E a mesma coisa acontece com... Não tenho mais o QDEC aqui, né? Tanto é que ele não é nem criado aqui, né? Porque ele não precisa mais existir. Então, basicamente, comparação que a gente tem no caso implícito, está tudo dentro. Né? Então, o D1 que vai ser a função do A e do B, o D2 vai ser a função do B e do C, o D3 do A e do C. Enquanto no explícito a gente usa variáveis auxiliares aqui, e essa minha saída é definida aqui fora, dependendo de como estão essas entradas aqui. Então, um outro exemplo aqui, a gente tem um gerador de números de Fibonacci. Tá? Então, basicamente o que a gente quer? Se o i for 0, a minha saída é 0. Se meu i for igual a 1, é 1. Se não, se meu i for maior que 1, o valor de Fibonacci para i é sempre o valor de i-1 somado com o de i-2. Então, o valor para 2 vai ser 1 mais 0, que vai ser 1, o próximo valor vai ser 2, depois vai ser 3, 5, 8 e assim por diante. Então aqui ele faz esse diagrama aqui mostrando, eu vou ter um estado idle, onde que ele vai, o red vai ficar verificando.
e apontando na verdade o red como 1. Se o meu start tiver igual a 1, ele vai descer, senão ele vai ficar preso aqui no idle. Ele estando em 1, ele vai carregar o T0 como 0, T1 como 1, e depois o N com o valor que a gente vai querer, que ele chama acho que aqui de I. Então ele vai entrar nesse estado de operação onde que ele vai ficar testando. O N é igual a 0, se for T1 igual a 0, ele sai e finaliza aqui, dá o tick de finalizado e volta para o estado idle. Se não, ele vai aqui, N igual a 1, se for verdade ele só vai finalizar, se não, ele vai fazer o T1 recebendo T1 mais T0, o T0 recebendo T1 e o N menos 1. E vai ficar aqui preso até chegar, no caso aqui muito provavelmente do N igual a 1 e daí finalmente sair. Então esse daqui é o código que a gente vê. Então notem aqui as entradas, a gente tem um clock, tem um reset, o start, o valor do I que a gente quer, dois valores aqui de controle para informar como que está lá dentro a nossa máquina, o red e o done tick, e um F que vai ser a saída, que vai ser o valor ali do Fibonacci de saída. Ele trabalha então com a definição do tipo state type com esses três valores, idle, operando e o finalizado. Tenho duas variáveis desse tipo, state reg e state next. E sinais, eu tenho t0 reg, t0 next, t1 reg, t1 next, n reg, n next. Notem então agora aquele primeiro processo habitual que a gente tem de clock, né, sensível ao clock é o reset. Então no reset ele deixa o estado inicial como idle, zera os outros. Se não, toda a borda de subida do clock ele carrega o state next, o t0 next, t1 next e o n next nos respectivos registradores, state reg, t0 reg, t1 reg e n reg. Né? E a parte então de next state logic, tá, que está aqui melhor mostrada, ele vai ser sensível a praticamente todos esses sinais. E ele vai ter alguns sinais aí de início, né, de padrão, se ele não mudar lá dentro. Então o red normalmente vai ser 0, o done tick vai ser 0, o state next vai ser o próprio estado, state reg, t0 next é o t0 reg, t1 next é o t1 reg, n next é o n reg. Se ele ficar no idle, ele vai forçar o red a ser 1, e se o start for 0, ele não faz nada disso aqui e continua. Se o start mudar para 1, então ele vai colocar o T0 como 0, o T1 como 1, o N com o valor que está lá de entrada do I, e falar que o próximo estado é o OP. Lá dentro do OP, ele vai testar se o NREG for 0, então ele já vai fazer que o T1 vai ser 0, né? E vai para o finalizado. Se não, se o NREG for 1, ele também finaliza, e o T1 vai pegar o valor que a gente tinha antes, que era de 1. Se não, ele vai ficar fazendo essa conta, né? O T-next vai ser o T1 reg mais o T0 reg, o T0 next é o T1 reg, N next é o N reg menos 1. E vai ficar preso aqui até que chegue nesse N reg igual a 1 aqui. Tá? Então, quando ele chega a essa transição do done, lá no estado ele faz o done tick e vai para o estado idle. E a minha saída F vai ser o T1 reg aqui. Então, como tarefa para vocês essa semana, vocês vão tentar implementar esse contador de período. Então, ele vai, basicamente, o que é um contador de período? Ele mede o período de uma forma de onda periódica. Um jeito, então, de se construir é contar o número de ciclos de clock entre duas bordas de subida do sinal de entrada. Então, imaginando a frequência de um sistema F, o número entre duas bordas é N,
o período vai ser n vezes f. Então eu quero o projeto de um contador de período com definição de 1 milissegundo. Então vocês vão ter que fazer o clock do mais rápido vai ser a definição de 1 milissegundo. Então aqui eu tenho mais ou menos como que dá de fazer isso. Então o diagrama, né? O ASME aqui dele, onde eu tenho 3 estados, idle, wait e o count, e o done, então 4 estados. Fico aqui ready, start, quando dou o start ele vem para esse wait, fica olhando a borda, coloca aqui uns tempos, finalizado isso daí ele começa a contar até a próxima borda. Quando chega na próxima borda ele dá um done tick e finaliza, tá? Então fica de tarefa isso para vocês e na próxima semana a gente tem uma avaliação.